Meus caros, nessa oportunidade eu vou falar brevemente sobre questão de fofoca. Coloquei até um título apelativo, irônico nessa live, porque às vezes as pessoas, por falta de conhecimento das coisas, não entendem exatamente tanto o meu canal e também não entendem o significado de palavra, porque para muitas pessoas qualquer coisa é fofoca. Eu recentemente coloquei alguns vídeos aí, já até era do outro canal, puxei para esse, eu já tinha falado também em outros e tal. Aí veio os comentários como de sempre. Ah, mas fofoca, irmão, para, e tá falando nisso, olhando para o homem, ou saia da instituição, ou vai orar, vai pregar. Mas o que eu faço aqui no canal? Eu não faço aqui no canal oração, estou aí com a campanha de oração de fevereiro. Eu não prego aqui no canal, vai lá na playlist, pregações temáticas, tem 19 pregações, sem falar das reflexões, tem um monte. Vai lá na playlist desse canal aqui, Pregador Bruno G, e vê o que eu falo lá, para ver se tem alguma coisa de falar dos outros. Outra coisa, o quadro Relatos da Minha Fé, são relatos, são experiências. Não é nada de mentira, é verdade. Então é pecado falar a verdade? É pecado comentar um fato verídico? Tem gente que parece que não sabe das coisas. Bom, mas vamos lá. Você sabe o que significa fofoca? Pergunto para aqueles que dizem que tudo que eu faço aqui no canal, quando cito algumas pastoras, eu estou tendo pastores, mas na verdade pastores, algumas igrejas, algumas denominações, eu estou fazendo fofoca, mas você sabe o que é fofoca? Para primeiro dizer que eu sou fofoqueiro? Você não sabe. Porque o que significa fofoca? Fofoca é uma conversa informal e geralmente distorcida dos fatos sobre a vida alheia. Ou seja, é uma conversa mentirosa. Às vezes o sujeito está num bar, ou pode estar até na igreja, porque também existe isso, e diz, olha, a fulana lá está com fulano de tal. E não está, só está conversando, por exemplo. Isso é fofoca. É falar de uma maneira maliciosa. É difamar, é caluniar, porque a pessoa está lá conversando como amizade ou como um irmão em Cristo e não está lá para arranjar o irmão para fazer um coito. Então tem que analisar as coisas. E o que eu faço aqui? Comentários, reflexões, conversas, live que não tem nada a ver com fofoca, porque fofoca é mentira, é boato, é mugido de boi. Porque inclusive, olha só, os sinônimos da palavra fofoca. Conversa cheias de mentiras, fuxico, babado, coquicho, mexerico, boato, difamação, encrenca, enredo, especulação, falatório, intriga, maledicência. Eu quando falo aqui, eu falo mentira, eu falo maledicência, é difamação. A difamação, lembrando que é exatamente pegar mentira no conceito penal que configura o crime de difamação, e é um dos crimes contra a honra da pessoa, diz respeito a distorcer fatos, a dizer, olha, você está furtando, ou seja, imputar fato criminoso, coisa essa que não ocorreu. Isso é difamação. Ah, mas o irmão está falando, mas é verdade, está falado. Aí nós vamos à Bíblia, por isso que eu coloquei na Bíblia, aí no título, a Bíblia a maior fofoqueira do mundo, ou a Bíblia a maior fofoqueira. Porque você não encontra na Bíblia o relato da vida de Davi? E até hoje nós estamos fofocando da vida de Davi. Vocês sabiam disso? Nós somos todos fofoqueiros, pregadores da palavra de Deus, somos fofoqueiros. Porque nós dizemos que Davi adulterou, o que eu tenho a ver com o adultério de Davi? Nós não dizemos que Davi cometeu homicídio, o que eu tenho a ver com homicídio? Está vendo o grande erro que as pessoas cometem ao utilizar um critério equivocado para julgar as coisas? A Bíblia é um livro de história. No Velho Testamento tem histórias que servem como lição para a gente não fazer, porque tem uma consequência. E o que às vezes eu conto aqui no canal é a mesma coisa. A gente pega um caso verídico, baseado em fatos reais, para extrair uma lição. Mas só que de Davi pode fofocar, de Davi pode falar, porque já está morto, né? Há muitos anos atrás, milhões e milhões de anos atrás, aliás, mil anos atrás. Agora,
atuais, sacrossantos do mundo religioso não pode falar. Não, é fofoqueiro, não é boato. Irmão, cuide da sua vida. Irmão, não fala isso, você vai perder a salvação. Pois é, então nós estamos perdendo a salvação porque a gente está falando de Davi, a gente está falando de Salomão, a gente está falando de Pedro, a gente está fofocando da vida do apóstolo Paulo, de Pedro, estamos fofocando da vida de Moisés. Quantos comentários não tem da vida de Moisés, da vida de Davi? Imagina se eles, por permissão de Deus, tivesse o direito de pleitear no judiciário. Olha, estão utilizando meu nome indevidamente, estão pensando de uma maneira diferente aqui, estão distorcendo as minhas palavras, estão me acusando de criminoso, porque também Moisés, no caso, foi criminoso, matou lá, um egípcio. Olha a mentalidade das pessoas. Fofoca não é relatar fatos reais, fofoca é distorcer os fatos. Já diz até a sentença, contra fatos não há argumentos, ou seja, fatos verídicos. Fofoca não é verdade, fofoca é mentira, é especulação, é a pessoa ter inveja, ciúme de outra e dizer assim, fulano lá, ele está furtando, mas ela fala que está furtando porque ela tem inveja do sucesso dele. Ou está roubando, né? Digamos, um empresário de sucesso. Ela não fala porque ela tem base, documentos sobre. Porque se tivesse, não teria nenhum problema. Porque daí, inclusive, estaria até noticiando, que é uma notícia. Então, também, os jornalistas estariam todos errados porque estão fofocando. Olha a diferença. Nós temos fofoca, nós temos comentários, nós temos notícia, nós temos lição das próprias histórias. O próprio Jesus, ele falava por intermédio de quê? De metáforas, de parábolas, que algumas delas eram até verdade, ou seja, que ocorreram de fato. Aí para analisar, então Jesus estava fofocando também da sua época. Até quando vocês vão ficar na ignorância? A Bíblia, como eu disse, é um conto histórico, ela tem sim relatos espirituais, mas tem de história. Se você for analisar a história, é comprovada várias ações que estão escritas na Bíblia. E nem por si só a Bíblia é fofoqueira. Agora, se for utilizar o mesmo critério que muitos vêm aqui julgar no vídeo, e não estão aqui na live, não vão ver essa live. Inclusive, também não vão estar lá na live da oração. Inclusive, não vão estar na live da pregação, ou nos vídeos da pregação e oração. Então, são gente hipócritas. Que, inclusive, meu canal aqui começou a crescendo quando eu optei, não porque queria de fato fazer isso, estou dizendo esse canal aqui, optei por falar de alguns relatos espirituais e envolvendo a IPDA e vieram, porque eles gostam de ouvir. Não é fofoca necessariamente, eles gostam de saber da vida dos outros. Porque também não é fofoca, é relato verídico. Só que as pessoas pensam que é fofoca por quê? Porque não pode falar de um ungido dela, né? Ou ainda, aqueles que vêm para saber das informações porque querem falar, para dizer que todos são errados e que não existe Deus, ou que eles são santarrões, etc, etc. Não é bem assim. Quando eu falo alguma coisa aqui que me ocorreu, inclusive está lá no quadro Relatos Pessoais, é que de fato eu quero passar uma lição. Assim como na Bíblia está descrito várias cenas, várias coisas, várias histórias, que a gente tem uma lição. Por exemplo, quando a gente diz que Davi cometeu um adultério, homicídio, não é uma fofoca, é um fato que ocorreu. E qual é a lição que a gente está dessa história? Que tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque Davi fez essas coisas erradas e o que aconteceu para ele? A espada do Senhor veio contra ele. Então paramos com essa toliça. Não, fofoca. Não, isso. Não, aquilo. O que é verdade, pronto, Zé Felipe. Fofoca é distorcer o fato. Fofoca é, por exemplo, pegar eu aqui e começar a me rotular. O Bruno é um mentiroso, um contendeiro, um fofoqueiro, coisa essa que eu não sou. Ou dizer, o Bruno, ele anda furtando, ele anda fazendo isso, ele anda fazendo aquilo. Você não tem prova, coisa essa que eu não sou. Isso é fofoca, boato, mexerico e que leva ao inferno. Por quê? Você está fazendo mal ao seu próximo. Agora, quando eu uso os fatos para criticar a ação e trazer uma lição para que aqueles que estão ouvindo não venham repetir a mesma ação, não estou fazendo nenhum demérito e muito menos, de fato, a fofoca. Muitos vão ficar tristes, vão ficar isso, vão ficar aquilo, mas é a grande realidade.
Aí tem outros mais extremistas. Por que você, que é tão falador assim, sai aí do YouTube e não vai falar na cara do camarada? Eu não estou para denigrir imagem de ninguém. Eu não estou aqui para atacar uma pessoa, estou para atacar entre aspas. Eu estou para falar sobre a ação da pessoa, a conduta da pessoa cristã. Não estou para falar da vida pessoal da pessoa. Porque pouco importa. O que importa é a vida cristã. Por exemplo, um presbítero que cai em adultério. Eu não vou falar do adultério dele? Por que não? Se de Davi foi falado, foi revelado. O profeta Natan foi lá e revelou que ele queria encobrir, inclusive. Agora, a condição que ele quer levar a vida, se ele sai da igreja depois, se ele está em outros adultérios, se está isso, se está fazendo aquilo, é problema dele. Agora, ele como pessoa pública, figura pública de um pastor, um presbítero que está em adultério, eu, à luz do evangelho, posso trazer o fato aqui e comentar, porque tem embasamento bíblico. Então nós não vamos comentar mais a história e também não vamos falar, não vamos mais pregar a história de Davi. Combinado assim? Os que pensam de uma maneira translocada, equivocada? Como eu disse, a Bíblia, para esses que pensam dessa maneira equivocada, eles não perceberam ainda, mas é a maior fofoqueira do mundo. Está fofocando aí tudo aí. Não, mas não é. A Bíblia não é em absoluto fofoqueira. A Bíblia é um livro sagrado, um livro que tem a ciência ou conhecimento científico, místico, mítico, empírico e histórico. É um livro completo, um best-seller, melhor livro do mundo. E que quando muitos vão analisar e não entendem, é porque precisam estudar. Segundo ponto, se for usar o mesmo critério de condenar o irmão, que está dizendo que está fazendo fofoca, então condenai Natan por ter exposto o pecado de Davi, condenai os profetas no passado que expuseram os pecados de cada um, condenai João Batista que acabou expondo o pecado de Herodes, e ali está a fofoca, porque até hoje nós falamos sobre aquilo. Você já parou para analisar sobre isso? O quão grave é isso? A ignorância, ela acaba realmente fazendo com que a gente crie polêmica, e Deus não é Deus de confusão, porque você fica falando da Bíblia 24 horas, você que lê a Bíblia, você vê a história de Davi, você prega sobre a história de Davi, mas você está falando de pecado, não é fofoca? Já disse que não é, mas para analisar, repito, se você usar o mesmo critério dos outros que citam erros, ou que denunciam os erros, já disse certa feita que o Evangelho é denunciação, denúncia mesmo, de obra das trevas. Agora, deixo aqui muito claro, não sou santo, não sou melhor do que ninguém, tenho as minhas falhas, inclusive muitas delas já até contei aqui no canal. Agora, não é por conta de eu ter minhas falhas, eu também não vou falar de coisas equivocadas. Segundo ponto, não é porque vocês dizem, é fofoca, para com isso, que eu também não vou falar. Porque, na realidade, muitos que chegam aqui no canal, eles não querem saber de oração, eles não querem saber de pregação, eles não querem saber de reflexão, eles não querem saber de nada, eles querem saber de fofoca. Eu duvido aqui, ó, apareceu 1, 2, não deram like, possivelmente capaz de dar até dislike, não estou nem aí. Mas veja bem, se aparecer aqui no canal, é só quando aparece a temática PDA. Ou algum escândalo, fulano de tal. Independente do horário, eu sei que o horário agora não é dos bons, mas se eu colocasse aqui uma temática de PDA, outra coisa, vai cuidar da sua vida, seu fofoqueiro. Interessante isso, né? Eu não vou me alongar mais sobre isso. Vocês viram, ou pelo menos ouviram aí, que há diferença de fofoca para comentário, para conversa. Fofoca é mentira. Fique claro isso, fofoca é igual mentira. E por isso que a Bíblia não é uma palavra fofoqueira, não é fofoqueira, porque ela não conta mentira, ela conta verdades. Fatos que ocorreram realmente e que tem dali uma lição, se extrai dali uma lição para que não se repita o mesmo erro. Porque a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. Ok? Fofoca mentira. Comentário baseado sobre fatos reais não é fofoca. Ou reflexão. Ou citar um caso. Tá aí. Aí me diz, mas por que você divulga o nome? Pois é. Às vezes eu divulgo o nome das pessoas, às vezes eu divulgo o nome de instituição.
Muitos vão dizer que não é ético, tá? Então também não é ético a Bíblia ter divulgado o nome de Davi, que fez aquele pecado. Ela poderia ter dito, um sujeito que foi rei de Israel. Não, ela diz Davi. Tudo às claras, tudo evidenciado, revelado. Porque naquele grande dia, tudo vai ser revelado. Não adianta esconder nada. E não adianta também utilizar esse discurso para se esconder. Como assim? Dizer, olha, Deus vai ver tudo para amedrontar os outros, enquanto a partida ele continua fazendo, ou a instituição continua fazendo as coisas equivocadas. E também vai ser julgado por Deus. Se é que eles crêem nesse Deus, né? Se é que eles já não são até ateus. Tem muitos que têm teologia, que pregam em cima de púlpito, e seja em qual denominação que for, mas são ou agnósticos ou ateus. Inclusive foi revelado recentemente que a própria igreja luterana, se eu não me equivoco, está colocando em cima de púlpitos dela lá, ou de palanques, ou tribunas, pessoas só porque tem o bacharelado em teologia, que são ateias, que lá eles aceitam também pastores. Tá aí. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.